começa pedindo a intenção de Nossa Senhora, como sempre, e aí a gente dá início. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Tá, então vamos lá. Ó, então recapitulando, qual foi a parada da aula passada, né? A gente entendeu o cisma de Melécio, como Melécio e Paulino estavam disputando para ascender ao patriarcado de Antioquia, contudo eles estavam disputando e ambos estavam em comunhão com o bispo de Roma, ambos se enxergavam nessa condição. E depois deles teve um cisma, porque outro foi colocado no lugar de Melécio, sendo que era para suceder, sendo que era para suceder Paulino, né? Flaviano foi colocado no lugar de Paulino e aí deu origem ao cisma. Contudo, Flaviano conseguiu a comunhão com o bispo de Roma também. E assim conseguiu se manter no poder em Antioquia, e assim o cisma foi considerado findado. Um papa que eu mostrei foi o São Bonifácio, né? Ele demonstra que foi por conta o episcopado de Flaviano, ele só existe, ele só tem validade porque conseguiu a comunhão com o bispo de Roma, fora da qual ele não teria, né? Enfim, então, findada essa questão, a gente vai chegar aqui agora para os sucessores destes bispos, né? E a gente vai chegar na controvérsia nestoriana. O que que aconteceu aqui? Mais ou menos ali por volta de 430, Nestório, ele é patriarca de Constantinopla, né? Então ele é o bispo de Constantinopla. E alguma coisa que a gente vai entender em teoria, tem-se a ideia do segundo concílio ecumênico de que Constantinopla ocupa o segundo lugar. Este decreto não foi formalizado porque não foi aceito pelo bispo de Roma e também não foi aceito pelo bispo de Alexandria. Contudo, isso tinha uma certa força no Oriente, não tem como negar. E esse patriarca da segunda sé, em teoria, ele vai defender uma heresia, que vai ser conhecido como nestorianismo. O que que se quer acompanhar o nome dele, né? O que que Nestório dizia? Nestório, ele fazia uma divisão. Ele dizia que Maria não era mãe de Deus, ela era mãe do Cristo. Então, o que Nestório queria dizer? Existia uma espécie de duas pessoas. Existia uma pessoa humana no Cristo e uma pessoa divina no Cristo, né? E a Virgem Maria, ela dá à luz e ela é mãe dessa parte humana, não da parte divina. Portanto, o título que já era comum ser dado a Maria, como a gente já vê vários pais da igreja usando, que era o título de Theotokos, né? Que significa mãe de Deus, ele considerava inapropriado, né? E para Nestório, deveria se usar o título de Christotokos, né? A mãe do Cristo. Então eu percebo, é uma controvérsia puramente não, né, mas é uma controvérsia mariana, né, sobre a cristologia não, sobre a natureza do Cristo, né. Só um segundo. Então, perceba, é uma controvérsia, né, a mariana, né, que vai se tratar ali da natureza do Cristo, né. Como funciona como funciona a pessoa do Cristo, ele é duas pessoas em uma só. A Virgem Maria responde com a maternidade, ao menos somente a uma pessoa, a qual o Cristo tem essa parte, né? Enfim, então a gente vai ver como é que vai se determinar isso. É interessante que, como eu citei, né, Nestório, ele é bispo de Constantinopla, né? Ele é bispo de uma sé muito importante, né? Enfim, esse caso ele vai ser primeiramente acusado por São Cirilo. São Cirilo é bispo de Alexandria. São Cirilo de Alexandria vai acusar formalmente Nestório de heresia e vai rebatê-lo, né? Contudo, ele vai dar alguns anátemas mostrando que Nestório está errado. Contudo, ele vai recorrer ao bispo de Roma nesse caso, dizendo que o bispo de Roma deveria dar alguma sentença em relação a isso. O que deveria ser feito no caso de um patriarca ser um herege. Então, apesar de São Cirilo já achar que Nestório era um herege, ele pede auxílio da igreja de Roma e pede dela também um julgamento. Eu coloquei aqui uma citação dele, né? Ele coloca: Não pensamos ser correto decidir a questão por nós mesmos, mas antes arremetemos a tua santidade, sabendo que de ti depende o cuidado de todas as igrejas. Por isso que suplicamos que decidas o que deve ser feito e nós seguiremos o teu julgamento. Essa aqui é uma carta de São Cirilo ao Papa Celestino, né? E o Papa Celestino responde essa carta e ele vai determinar que o nome de Nestório seja excluído da comunhão com Roma.
a menos que ele se retrate dentro de 10 dias após receber esta advertência. Na verdade, não é da comunhão com Roma. São Celestino ele dá uma clara um claro julgamento de que Nestor está expulso da Igreja Católica. Ele não está mais. Se ele não abandonar essa heresia, ele está fora do corpo místico de Cristo, não só fora da comunhão com Roma. Enfim, para a gente pegar melhor aqui, eu peguei aqui uma citação de São Cirilo, né? Então é a Epístola 11 de São Cirilo, né? Então, ó, Cirilo envia saudações no Senhor ao Santíssimo e Amado de Deus, o Pai Celestino, o Papa, né? Seria mais agradável se pudéssemos manter silêncio, mas Deus exige de nós vigilância, e o costume da antiga igreja requer que eu informe vossa santidade. Então ele está dizendo que é algo que já a gente já viu, que existe um costume dentro da igreja dos bispos não tomarem decisões de forma unilateral. Essa decisão ela tem que ser tomada em comunhão, em concórdia com o bispo de Roma. Então, a gente viu isso aí várias vezes, por exemplo, e no caso de Santo Atanásio, ele recorre ao bispo de Roma, e Júlio diz que muitos anos antes, hein, do que está acontecendo agora. E São Júlio, o Papa, diz que já era um costume antigo recorrer ao bispo de Roma, tomar uma decisão que passasse pelo crivo de Roma, não tomar uma decisão de forma unilateral. São Cirilo de Alexandria, obviamente, respeitava essa tradição, né? Eu não queria romper abertamente a comunhão com ele, com Nestório, até ter exposto este fato a ti. Digna-te, portanto, decidir o que parece correto, se devemos comungar com ele ou dizer-lhe claramente que ninguém comunga com uma pessoa que mantém e ensina o que ele faz. Além disso, o propósito que vossa santidade deve ser comunicado por carta aos religiosíssimos bispos amantes de Deus da Macedônia, e a todos os bispos do Oriente, pois assim lhe daremos, de acordo com o vosso desejo, a oportunidade de se unirem em unidade de alma e mente e levá-los a lutar seriamente pela fé ortodoxa que está sendo atacada. Então, cara, é muito interessante como São Cirilo respeita plenamente a autoridade do bispo de Roma, dizendo que ele não queria cortar a comunhão. Ele considerava o Nestor um herege, mas não queria cortar a comunhão formalmente com ele até que isso fosse julgado pelo bispo de Roma. E que mesmo São Cirilo tendo sua opinião, ele declara que este julgamento é exclusivo do bispo de Roma, dizendo que ele deveria julgar se é certo ou se é errado. E é o que é muito interessante, porque se ele dá essa ideia, significa que mesmo que o Papa Celestino dissesse que Nestor estava correto, São Cirilo provavelmente iria ceder que sua posição. Pois ele está dando esse aval para o Papa, esse aval completo para o Papa, de ele determinar. E que a determinação dele seja levada aos bispos do Oriente. Ou seja, não era apenas a visão do bispo de Roma, o bispo de Roma cortando laços com a igreja de Constantinopla, como acontece, né? Mas sim, era algo que era para ser decidido ecumenicamente. Na história era para estar fora ou dentro da igreja católica, né? Enfim, e é visível como São Cirilo de Alexandria determina, não é a palavra correta, mas percebe no Papa essa autoridade suprema de dizer o que é ortodoxo e o que não é ortodoxo. Continuando. Toma nota, então, que em conjunto com o Santo Sínodo que foi reunido na Grande Roma, eu esqueci de comentar, mas é até meio simples, né? O Nestório, quando ele foi julgado, o caso dele foi levado ao Papa Celestino, né, pelo São Círio de Alexandria, e o Papa São Celestino fez um sínodo em Roma, fez um concílio em Roma para decidir esse caso. E aqui ele deu aquela sentença de que se ele não se corrigisse em 10 dias, ele estaria expulso da Igreja Católica. Enfim, então toma nota então que, em conjunto com o Santo Sínodo que foi reunido na Grande Roma, e a menos que vossa religiosidade faça isso dentro do prazo prescrito na epístola de nosso mencionado, Celestino, bispo dos romanos, sabei que não tendes parte nem sorte conosco, nem lugar, nem grau entre os sacerdotes e bispos de Deus, né? Essa aqui é uma epístola do São Cirilo de Alexandria, né? A Nestório. Então, São Cirilo, sabendo que o prazo de 10 dias da ordem papal já teria expirado quando o concílio reunisse. Então, eu esqueci, eu pulei um fato aqui, né? Mas é muito interessante que isso aqui estava rolando e Nestório já estava sabendo, obviamente, dessas acusações e dos problemas que ele ia ter, né? Então, antes que uma decisão fosse tomada assim formalmente, unilateralmente por Roma, ele pede ao imperador que seja colocado um concílio ecumênico para ser decidido dessa forma. E os bispos concordam, até o Papa concorda. Ele fala: não, então realmente, beleza, vamos fazer um concílio ecumênico. Contudo, tem algo interessante que é, quando o concílio rolasse, os 10 dias já teriam passado, eles não iriam se reunir nos próximos 10 dias, demorar uns meses, né? Então,
Na história eu estava ali tentando ganhar tempo, né, essa é a grande verdade. Então São Cirilo, sabendo que o prazo de 10 dias da ordem papal já teria expirado quando o concílio se reunisse no ano seguinte, escreveu ao papa perguntando se um concílio deveria sequer receber Nestório, porque pensa, se o papa o excomungou e agora vai ter um concílio, por que que ele vai participar do concílio se o papa o excomungou? Então, é interessante ver que, mesmo que o sínodo o quisesse lá, para ele poder se defender, a ordem papal já havia sido dada. Isso demonstra o pensamento de Cirilo de que a autoridade papal precede o concílio ecumênico, né? Então ele coloca isso, se a sentença já proferida deve permanecer. Em resposta a isso, o Papa demonstrou uma mudança de política em relação a Nestório, favorecendo um esforço conciliador para pressioná-lo de volta à ortodoxia. Então, apesar de a ordem papal se manter e Nestório estar excomungado se ele não se arrepender, esse prazo de excomunhão, né, ele ia se estender até o concílio, para que fosse tomada uma ordem em concórdia, facilitaria a adesão do Papa. Contudo, o concílio não estava lá para decidir se a ordem do Papa era boa ou não, era justa ou não, né? Enfim, é interessante, a gente vai vendo aqui conforme vai rolando. Aqui eu peguei uma citação de São João Cassiano, ele é daquela época ali, e é interessante que vendo essa controvérsia, ele tem uma citação que eu achei muito interessante, né? Que é contra o Nestório, inclusive. E ele coloca: aquele grande homem, o discípulo dos discípulos, o mestre o mestre entre os mestres, que exerceu o governo da Igreja Romana, que ele está falando de São Pedro, possuía a principal autoridade na fé e no sacerdócio. E aí ele coloca agora uma frase no presente. Diz-nos, portanto, nós te suplicamos, Pedro, príncipe dos apóstolos, ensina-nos como as igrejas devem crer em Deus. Então ele está pedindo para que Pedro ensine agora, neste presente tempo. Contudo, obviamente, São Pedro já morreu. Só que existe uma ideia espalhada entre os bispos de que São Pedro ainda vive e reina na igreja de Roma. Ele ainda vive e reina na pessoa de seus sucessores. Isso era algo que era conhecido, isso era algo que era entendido pelo Ocidente e pelo Oriente, de que as decisões tomadas em Roma, elas eram dadas pela própria boca de Pedro, o líder dos apóstolos, o chefe supremo da igreja. Então, a gente consegue ver de onde a Igreja Católica tira a sua autoridade, que é de São Pedro, obviamente. Só um segundo. Então, continuando, aqui eu peguei uma citação de São Celestino e ele coloca uma resposta a Cirilo, né? Se ele, na história, que é o que eu já tinha colocado antes, mas de forma mais, como é que eu posso dizer, de forma mais íntegra, né? Se ele, o Nestório, persistir, deve-se passar contra ele uma sentença aberta, e assim, apropriando para ti a autoridade de nossa sé, e usando nossa posição, deverás executar com severidade resoluta essa sentença. Então, o Papa, ele já deu a sentença de excomunhão a Nestório, caso ele não retornasse à ortodoxia, e ele dá a autoridade para São Cirilo, para que São Cirilo cumpra essa autoridade. Porque, de fato, pensa bem, se Cirilo chegasse em Nestório e falasse, não, você está excomungado, não teria tanto peso, porque até então, Nestório, ele é o bispo mais importante no Oriente. Então, ora, um bispo menor está ali excomungando um bispo maior, né? Então, a gente vê como se fosse simples assim, seria meio estranho. Mas São Cirilo estava, na verdade, gozando do status de autoridade de Roma, que era maior que a autoridade de Nestório, muito maior, né? Enfim, continuando. Se ele não fizer isso, saberá que está de todo modo removido do nosso corpo. E escrevemos o mesmo aos nossos irmãos e cobispos, João, Rufo, Juvenal e Flaviano, para que nosso julgamento sobre ele, ou melhor, a sentença divina de nosso Cristo seja conhecida. Então Roma se via não dando uma sentença, como é que eu posso dizer, disciplinar a opinião do bispo de Roma. Era uma sentença divina, que tinha autoridade divina. O próprio Cristo dava a sentença através de sua igreja, que é a igreja romana. Bom, essa era a visão de São Celestino, né? Continuando. A carta de Celestino a Nestório, né? Ordenamos a ti, venerável irmão, que dentro de 10 dias, após receber esta comunicação, condenes por confissão aberta e escrita esta maligna e profana novidade de tuas afirmações. Se não fizer isso, estás excluído da comunhão de toda a Igreja Católica, pois a autoridade de nossa sé não deve ser desprezada, uma vez que é manifesto que a sé de Pedro, apóstolo, foi confiado o cuidado de toda a Igreja. Então, percebam a carta que São Celestino manda a Nestório. Primeiro,
ordenando, na verdade, a se converter à ortodoxia, a abandonar essas suas ideias heréticas, e dizendo que ele estaria banido do corpo da Igreja Católica. Ele não estaria fora da comunhão com o bispo de Roma, ele estaria banido da Igreja Católica, de todo o corpo que pertence a Cristo. Então veja a autoridade que São Celestino tinha. E ele diz que essa autoridade claramente vem de São Pedro, e que a ele cabe o cuidado de todas as igrejas, não só a Igreja Romana. Enfim, carta a São Cirilo de Alexandria. É agora uma carta de Celestino a São Cirilo de Alexandria. Confiamos a ti o nosso lugar e a autoridade de nossa sé, de modo que, se dentro do tempo prescrito, Nestório não tiver condenado seus maus ensinamentos, tu proverás para aquela igreja em nosso lugar. Então, enfim, é a exaltação e a confirmação da autoridade petrina, né, da autoridade da igreja de Roma. Enfim, por que eu deixei esse aqui vazio? Enfim, antes do concílio começar, ele ele foi, tipo assim, se organizando aos poucos. Nem todo mundo tava lá na hora que o concílio começou, sabe? Enfim, os delegatários de Roma, por exemplo, ainda não haviam chegado. A grande verdade é que o São Cirilo de Alexandria, ele já antes de mesmo da galera chegar, ele já tava meio que ordenando ali o concílio e tal, né? E é muito interessante que o concílio ele é em Éfeso, né? E Minemon de Éfeso, que é o bispo de Éfeso, né? O metropolita, ele, assim que, antes mesmo dos delegatários chegarem, antes mesmo da galera chegar, ele dizia o seguinte, ó. Quando Nestório chegou a Éfeso para o concílio, Minemon, bispo de Éfeso, ordenou que todas as igrejas o afastassem da participação, desde que o resultado do sínodo romano havia se tornado público. Então, Minemon não queria o Nestório participando do concílio, porque já entendia que ele já estava excomungado, ele já estava fora do corpo da igreja. Por autoridade do sínodo, que ainda não rolou? Não, pela autoridade do bispo supremo de Roma, né? Isso fica bem claro. Enfim, outra aqui que São Celestino, agora ele vai enviar uma carta, o São Celestino, ele não vai pessoalmente ao concílio, né? Ele manda os seus delegatários, né? E essa aqui ele manda ao concílio, né? Por nossa solicitude, enviamos nossos santos irmãos e co-presbíteros que estão em unidade conosco e são homens de grande aprovação, Arcádio e Projeto, os bispos e nosso presbítero Filipe, para que estejam presentes aos que se fizer e executarem as coisas que já foram decretadas por nós. Então, o concílio, ele não tá para reavaliar a decisão do Papa, e sim para fazê-la cumprir. Continuando. Ahn, Firmo, aqui é o concílio vai ter várias sessões, né? E eu peguei as citações que rolou durante o concílio, né? Então, entre elas, o Firmo, que é um dos presbíteros da Santa Igreja Católica, ele vai dizer: Firmo, o bispo que Cesareia. Isso aqui eu tirei tudo do New Advent. Vai estar no final lá a citação. Firmo, o bispo de Cesareia, na Capadócia, disse: A Sé Apostólica e Santa do Beatíssimo Bispo Celestino deu previamente uma decisão e tipo, essa palavra em grego, tipos, ela é muito usada numa ideia de decisão judicial, sabe? Tipo assim, um decreto, né? Enfim, neste assunto, através dos escritos que foram enviados aos bispos mais amados por Deus, a saber, a Cirilo de Alexandria e a Juvenal de Jerusalém e a Rufo de Tessalônica, e as santas igrejas, tanto de Constantinopla quanto de Antioquia, isso nós também seguimos. E já que o limite estabelecido para a emenda de Nestório já havia passado há muito tempo, e muito tempo se passou desde nossa chegada à cidade de Éfeso, de acordo com o decreto do piedosíssimo imperador, e tendo então atrasado não pouco tempo, de modo que o dia fixado pelo imperador já havia passado, e já que Nestório, embora citado, não havia aparecido, colocamos em vigor o tipo, tendo pronunciado contra ele um julgamento canônico e apostólico. Teve outro detalhe que eu não citei, mas o bispo de Antioquia, ele era favorável a Nestório, tá? Ele é João de Antioquia, ele era favorável a Nestório, eles eram amigos, né? É, contudo, a gente vai vendo aqui como ficou. Agora uma citação do Arcádio. Arcádio, bispo e legado da Sé Romana, disse: Queira vossa beatitude ordenar que as cartas do santo e sempre venerado Papa Celestino, bispo da Sé Apostólica, que foram trazidas por nós, sejam lidas, das quais vossa reverência poderá ver o cuidado que ele tem por todas as igrejas, né? Então, demonstrando que a autoridade do bispo de Roma não se restringe ao território romano, né? E sim se espalha por todas as igrejas do mundo. Juvenal, o bispo de Jerusalém, disse a Arcádio e Projecto, os reverendíssimos bispos, e a Filipe, o reverendíssimo presbítero:
Ontem, enquanto este santo e grande sínodo estava em sessão, quando vossa santidade estava presente, vos exigistes, após a leitura da carta do Santíssimo e Abençoado Bispo da Grande Roma, o Papa Celestino, que as atas feitas nas atas com a relação à deposição de Nestório, o herege, fossem lidas, e então o sínodo ordenou que fosse feito. Vossa Santidade, o sínodo, terá a bondade de nos informar se vos a leste e compreendeste o seu poder. Então, o sínodo está lendo a carta do Papa, o que já foi decretado pelo Papa, com imensa reverência, né? Isso é muito interessante. O sínodo não está revisando a decisão do Papa. O sínodo está fazendo cumpri-la, né? Então, mostra que a autoridade do bispo de Roma precede até mesmo um concílio ecumênico. Filipe, o presbítero e legado da Sé Apostólica, disse: lendo os Atos, descobrimos o que foi feito em seu santo sínodo com relação a Nestório. Descobrimos pelas atas que todas as coisas foram decididas de acordo com os cânones e com a disciplina eclesiástica. E agora também pedimos a sua honra, embora possa ser inútil, que o que foi lido em seu sínodo, o mesmo seja lido novamente, para nós também, para que possamos seguir a fórmula do Santíssimo Papa Celestino, que nos confiou esse mesmo cuidado, e de sua santidade também, e possamos confirmar o julgamento, né? Ou seja, e mesmo o julgamento do sínodo, que estava sendo feito para cumprir o julgamento do Papa, ele iria passar pela decisão dos delegatários de Roma, pelo seu crivo, né? Isso mostra que eles estão extremamente submissos, dependentes da autoridade do bispo de Roma, né? O bispo romano. Continuando, Filipe, o presbítero e legado da Sé Apostólica, disse: não há dúvida, e de fato é saber em todas as épocas, que o santo e abençoadíssimo Pedro, príncipe e cabeça dos apóstolos, pilar da fé e fundamento da Igreja Católica, recebeu as chaves do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador e Redentor da raça humana, e que a ele foi dado o poder de desligar e ligar os pecados, que até hoje e para sempre vive e julga em seus sucessores, o santo e abençoadíssimo Papa Celestino, de acordo com a devida ordem, é seu sucessor e ocupa seu lugar. E ele nos enviou para suprir seu lugar neste santo sínodo, que os imperadores mais humanos e cristãos ordenaram reunir, tendo em mente e continuamente zelado pela fé católica, pois ambos mantiveram e mantêm intacta a doutrina apostólica que lhes foi transmitida por seus piedosos e humanos avós, e pais de santa memória até os dias atuais. Então, é muito interessante ver o legado da Sé Apostólica, dizendo no sínodo claramente que São Pedro, ele é o fundamento da Igreja Católica, ele é a pedra, e que a ele foi dado as chaves, e que ele ainda vive e reina na pessoa de seus sucessores, na Igreja Católica Romana. Continuando. Filipe, presbítero e legado da Sé Apostólica, disse: não há dúvida, e de fato tem sido conhecido em todas as idades, que o santo e bem-aventurado Pedro, príncipe. Acho que eu repeti essa aqui, mas é porque o sínodo ele, ele tem duas citações, né? Uma em latim e uma em grego. Então acho que eu coloquei as duas, né? E que até hoje, para sempre, vive e julga em seus sucessores, né? E ele coloca outra coisa que é interessante também. Vocês se uniram à Santa Cabeça, também por suas santas aclamações, pois sua bem-aventurança não ignora que a cabeça de toda a fé, a cabeça dos apóstolos, é o bem-aventurado Pedro apóstolo. Então, mesmo ali, naquele momento, ele, quando o sínodo ele faz cumprir a vontade do Papa, ele diz: vocês se uniram à Santa Cabeça, ou seja, o Papa, o Bispo de Roma, é a cabeça da Igreja. A carta do sínodo ao Papa, né? Agora o sínodo reunido escreveu uma carta ao Papa, né? Que já que ele não estava lá. O Santo Sínodo, que pela graça de Deus foi reunido em Éfeso, a metrópole, ao Santíssimo e nosso companheiro ministro Celestino, saúde no Senhor. O zelo de sua santidade pela piedade e seu cuidado pela fé correta, tão gratos e altamente agradáveis a Deus, o Salvador de todos nós, são dignos de toda admiração, pois é seu costume, em assuntos tão importantes, fazer prova de todas as coisas, e é a confirmação das igrejas que você fez seu próprio cuidado. Então, de novo, né, o sínodo, ou seja, um sínodo que tem gregos, que tem orientais e ocidentais, reunidos, demonstrando a reverência que ele tem pelo cuidado do Papa por todas as igrejas. E dizendo que isso é um costume antigo da Igreja Romana. Mas uma vez que é certo que todas as coisas que aconteceram tinham trazido ao conhecimento de sua santidade, então, de novo, mostrando essa tradição muito antiga que vigora na igreja, que é que as decisões, as querelas, as controvérsias devem ser levadas ao bispo de Roma.
Estamos escrevendo por necessidade, para informá-lo que, pela vontade de Cristo, o Salvador de todos nós, e de acordo com as ordens dos imperadores mais piedosos e amantes de Cristo, nos reunimos na metrópole dos Efésios, de muitas e distantes regiões, sendo ao todo mais de 200 bispos. Mas, embora com muita justiça e de acordo com a lei ele tivesse sofrido essa punição na história, ainda na esperança de que por vossa paciência sua temeridade pudesse ser vencida, reservamos isso à decisão de sua santidade. Na verdade, ele não tá falando de Nestório, porque a decisão de Nestório já aconteceu. Ele tá falando agora de João, bispo de Antioquia. João, bispo de Antioquia, ele era um apoiador de Nestório. Contudo, no concílio, ele vai ceder, né? Na verdade, ele já vai demonstrar um ceder antes. Quando o Papa dá a sua decisão, ele pede que ele mesmo pede a Nestório que acate a decisão do Papa. Mas enfim, ele ainda vai ficar meio mais pra lá do que pra cá e tal, né. Então o sínodo comentando sobre isso vai dizer que está reservado a decisão do papa isso, o que vai ser dele, né. Então, de novo, mais uma vez demonstrando a autoridade do papa. Lembrando, eh São João ele vai morrer santo, né, então São João de Antioquia, ele é um bispo, e sobre o que vai ser feito com ele, o sínodo ecumênico decidiu não tomar uma decisão, e sim deixar a decisão reservada ao Santíssimo Bispo da Igreja de Roma. Cara, isso demonstra muito factualmente o poder que tinha a Igreja de Roma, que era maior até que um concílio, né. O concílio ecumênico poderia ter feito uma decisão, mas o concílio vê que é melhor deixar a autoridade do bispo de Roma, a revelia do mesmo. Enfim, continuando. Quando foi lido no Santo Sínodo o que havia sido feito a respeito da deposição dos mais irreligiosos pelagianos e celestinos, de Celestio, Pelágio, Juliano, Presídio, Floro, Marcelino, Oronco e aqueles incluídos a erros semelhantes, nós também achamos certo que as determinações de sua santidade a respeito deles permanecessem fortes e firmes. Então, agora o concílio pegou agora o concílio saiu um pouco daquela controvérsia do Nestório e citou também outros hereges, pelagianos, o Celestio, né, que era o amigo de Pelágio, Juliano, que era unido aos donatistas, Marcelino e tal, e diversos outros hereges, ele diz que a decisão do bispo de Roma deve permanecer. E realmente, todos esses hereges, eles foram julgados pelo bispo de Roma. O caso mais claro é o de Pelágio e Celestio, tá? Que eles ficavam na África, eu já comentei sobre, né? Um sínodo foi reunido e o Papa Inocêncio tomou uma decisão suprema no concílio que foi reunido lá, condenando Pelágio e a doutrina pelagiana e o Celestio, né? Enfim, continuando. Achamos certo que as determinações de sua santidade a respeito deles permanecessem fortes e firmes, e todos nós tínhamos a mesma opinião, mantendo-os depostos, e para que você possa saber completamente todas as coisas que foram feitas, enviamos uma cópia das atas e da assinatura do sínodo. Oramos para que você, muito amado e muito desejado, seja forte e lembre-se de nós no Senhor. Então, cara, demonstra muito claramente a reverência ao qual eles tinham pelo bispo de Roma, por sua autoridade na igreja. Enfim, a controvérsia, apesar de ter encerrado aqui, a controvérsia ela nunca acaba assim, né? Nunca tem um concílio e pronto, aí nunca tem esse final feliz, né? Onde o herege ele simplesmente fala, não, beleza, acabou. Sempre vai continuando, né? A gente já viu isso várias vezes. Enfim, então vai ter uns resquícios ainda da controvérsia, né? E o que acontece? João de Antioquia, ele permanecia ainda aliado na história, como eu já comentei. E ele continuava disputando com São Cirilo a respeito dos anátemas que São Cirilo deu a Nestório, né? Então a cátedra de Alexandria e de Antioquia elas estavam separadas, tá? Na intenção de defender Nestório contra o Cirilo, João de Antioquia ele estava cismado ali com o bispo de Alexandria, né? Então essas cátedras estavam separadas. E Alexandria e Roma estavam, como sempre, né, fechadona. Então, contudo, fora feita uma fórmula de fé. João, claro que ele tinha a intenção de se resolverem, né? Então, João de Antioquia, ele faz uma fórmula de fé. Eu não coloquei ela aqui, porque o nosso objetivo é enxergar o papado, né? Mas ele faz ali uma fórmula de fé, né? A respeito da natureza de Cristo, da divindade do próprio Cristo, de sua pessoa, de sua humanidade e tal. E São Cirilo, ele faz uma reclamação que é as barreiras os muros que nos dividiam agora caíram, né? Ou seja, foi conhecido como a fórmula da união, porque São Cirilo concordou plenamente com tudo que estava exposto naquela fórmula de fé. Então João de Antioquia e São Cirilo ali fizeram as pazes, entraram em comunhão novamente. E a gente vai ver que no futuro
João de Antioquia vai anatematizar Nestório. Tá? Ele vai finalmente fechar com a cátedra de Alexandria e de Roma. Enfim. E o São Sisto, vendo que é o papa que sucedeu São Celestino, ele vai ver essa fórmula de união e vai exclamar o seguinte, ó. Ele aceita a união, a fórmula, e exclama: pelo resultado deste assunto, aprendeste o que significa estar de acordo conosco. O bem-aventurado apóstolo Pedro, em seus sucessores, transmitiu aquilo que recebeu. Então, de novo, mantendo aquela ideia de que os sucessores de Pedro dão o que receberam do próprio apóstolo Pedro. Então, a decisão dada em Roma é uma decisão dada pela boca do próprio Pedro. Enfim, então ainda continuando aqui nos resquícios da controvérsia, nem todos ficaram satisfeitos com a união. Eutério de Tiana e Eládio de Tasso, que eram metropolitanos orientais e rejeitaram a fórmula da união, apelaram novamente ao bispo de Roma, solicitando uma nova revisão. Então, olha que interessante. Esses bispos, esses metropolitas, não aceitavam a união. Eles consideravam ainda que tinha assim, alguns problemas a serem resolvidos e tal, e não estava tão claro assim. Ainda que tinha os anátemas de São Cirilo para ser resolvido e tal, se eles iam ser plenamente aceitos ou não, enfim. E mesmo o concílio, o Papa tendo feito essa decisão, o concílio tendo feito a decisão do Papa, eles pedem que o Papa revise de novo. Eles estão pedindo novamente ao Papa que revise. O que é muito interessante porque pensa, se o concílio ecumênico é super poderoso, está acima até mesmo do bispo de Roma, como os ortodoxos defendem, por que esses metropolitas orientais estão pedindo ao bispo de Roma que revise o caso, sendo que o concílio ecumênico já tomou sua decisão? Ora, simplesmente porque o Papa, o seu poder é maior do que o concílio ecumênico. Simples assim. E aqui está a carta que eles enviaram. Ou melhor, um fragmento da carta, né? Em diversas ocasiões, vossa sé apostólica tem sido suficientemente tem sido suficiente para refutar a mentira, repreender a impiedade, reformar o que precisa de reforma, proteger o universo para a maior glória de Cristo, tanto sobre o bem-aventurado e santo bispo Damaso, quanto sobre vários outros pontífices famosos e dignos de louvor. Nós vos suplicamos que entendais a nossa perdão. Vós suplicamos que estendais a nós uma mão auxiliadora para deter o naufrágio do mundo e ordenar uma investigação de tudo o que aconteceu e corrigir esses abusos. Então, enfim, fica muito claro a visão que muitos bispos orientais tinham de que a decisão do concílio ecumênico poderia ser revisada pelo bispo de Roma. Cara, isso é muito poderoso, porque se o Papa de Roma tá acima do concílio ecumênico, ele não tá acima, tipo assim, ele não tá acima de tudo, então, de todos os outros bispos, etc. Mostra a supremacia do bispo de Roma. Enfim, então a gente pode dar por encerrada essa questão do Nestório e tal. O Nestório vai ser considerado um herege, né? E ele vai ser sucedido a igreja dele vai ser Maximiano, vai suceder ele na igreja de Constantinopla. E a gente pode dar, claro, o nestorianismo não vai acabar aqui assim, Nestório ele vai se isolar, vai fazer uma igreja dele, vai dizer que ele é a igreja verdadeira, que a opinião dele é verdadeira, vai ter sucessores e tal. Contudo, ele já pode se dar por derrotado. É uma ferida que não tem mais como estancar, né, cara? A decisão do bispo de Roma não tem que fazer. Enfim. Então, dada essa questão por encerrada, a gente vai avançando aqui na cronologia, né? Então, agora em 445, já um pouquinho de tempo depois, alguns aninhos, tem uma citação aqui dos imperadores, né? Os augustos imperadores, né? O Teodósio e o Valentiniano, né? Eles escreveram uma carta a Aécio. Aécio ele é um general romano, um grande general romano, diga-se de passagem. Ele enfrentou Átila Uno e o venceu. Tanto que por conta dessa vitória, ele é conhecido como o último dos romanos, né? O Aécio, é um grande general romano. Enfim. É, e a carta dele diz o seguinte: é certo que a única defesa do nosso império reside no favor do poder divino, alcançado sobretudo pela fé cristã e pela religião que reverenciamos. Então, os imperadores estão aqui demonstrando a sua reverência à religião cristã e demonstrando que a única defesa do nosso império é a religião cristã, é o catolicismo. É o que dá poder ao império, é o que faz ele ter sentido, né? Essa é a grande verdade. Pois o que varia o poder dos imperadores sem Deus? Continuando, assim, uma vez que a primazia da sé apostólica está estabelecida pelo mérito de São Pedro,
príncipe da coroa episcopal, confirmada pela dignidade da cidade de Roma e pela autoridade do Santo Sínodo, nenhuma presunção ilícita pode ousar algo além da autoridade da Sé Apostólica. A paz das igrejas só será preservada em toda parte se a Igreja Universal reconhecer o seu governante, o bispo de Roma. Então, mesmo os imperadores, os altivos do poder secular, reconhecem o bispo de Roma, a Igreja Romana, como a primaz, a Sé Apostólica, né? O governante da igreja. Continuando a carta. Embora até agora tais princípios tenham sido inviolavelmente mantidos, Hilário de Arles, como aprendemos pelo fiel relato do venerável Leão, o Papa, que ele colocou já, o Papa Romano, ousou com temerária audácia praticar atos ilícitos, provocando um abominável tumulto ao invadir as igrejas além dos Alpes, como atestam exemplos recentes. Hilário, chamado Bispo de Arles, sem consultar o pontífice da cidade de Roma, usurpou precipitadamente julgamento e ordenações de bispos, removeu alguns indevidamente e ordenou outros de maneira indigna, contra a vontade dos cidadãos que resistiram. Então, o Hilário de Arles, né, ele vai simplesmente, independente da decisão do bispo de Roma, ele vai, primeiro, invadir, tipo, não pessoalmente, mas mandar, tentar mandar dentro de igrejas de outras províncias, sem autorização do bispo de Roma, que é o bispo supremo do Ocidente e tal. E simplesmente vai fazer isso, vai colocar alguns bispos a seu bel prazer, vai tirar outros e tal. Então, obviamente, esses bispos vão recorrer ao bispo de Roma, né? E a gente já sabe como é que vai ficar. Continuando, como tais homens não foram prontamente aceitos por aqueles que não os escolheram, ele reuniu um bando armado, sitiando ou rompendo as muralhas da cidade de forma hostil, conduzindo pela guerra a sua sé aqueles que deveriam pregar a paz. Por estes atos cometidos contra a majestade do império e a reverência devida à sé apostólica, foi proferida certa sentença contra ele e contra aquele que injustamente ordenara, após a revisão pelo homem religioso, o papa da cidade. Então, claro, isso aqui é no Ocidente, né? É uma querela no Ocidente, mas também demonstra a autoridade do bispo de Roma. Mas que o bispo de Roma tem autoridade no Ocidente, os ortodoxos não duvidam, né? Claro que os protestantes duvidam, né? Mas é sempre bom ver a autoridade do bispo de Roma ser válida. E agora pelos imperadores, tá? Então o imperador ele tá mandando uma carta ao seu general, mostrando total reverência e crença na primazia da Igreja Católica Romana, aquela que está em Roma. Enfim, tal sentença teria vigor na Gália, mesmo sem sanção imperial, pois o que não poderia ser permitido à autoridade de tão grande pontífice nas igrejas. Ainda assim, decretamos por sanção perpétua que nem Hilário, a quem apenas a humanidade do bondoso pontífice permite permanecer como bispo, nem qualquer outro poderá misturar armas com assuntos eclesiásticos ou opor-se aos preceitos do pontífice romano. Tal audácia viola a fé e a reverência de nosso império. Tá todo mundo entendendo? Alguém tá com alguma dúvida, alguma coisa latente, assim? Deu pra entender a parada do Nestório? Vou considerar que sim. Tá tudo certo. É. Então, a carta 11, né? Continuando. Não apenas removemos este gravíssimo crime, mas para evitar mesmo pequenas perturbações entre as igrejas ou qualquer diminuição da disciplina religiosa, decretamos que nem os bispos da Gália, nem os de outras províncias poderão tentar algo contra os costumes antigos sem autoridade do venerável Papa da Cidade Eterna. Tudo o que a autoridade da Sé Apostólica tiver sancionado ou vier a sancionar será lei para todos, de modo que qualquer bispo convocado ao julgamento do Pontífice Romano que se recuse a comparecer será compelido pelo governador de sua província. Então, muito forte, hein, cara? Todos os privilégios conseguidos da Igreja Romana por nossos divinos antepassados serão preservados. Tu, Aécio, autoridade ilustre e renomada, assegurarás por esta lei edital que tais decretos sejam observados, exigindo multa de 10 libras de ouro de qualquer juiz que permita que nossos preceitos sejam violados. Com o favor divino, que a divindade te preserve por muitos anos, caríssimo pai. Então, uma carta muito interessante, demonstrando a reverência, a confiança e o poder da Sé Apostólica vindo de imperadores, né, do poder secular. Outra carta aqui, agora de Pedro Crisólogo, né, a Eutíquis. Eutíquis, Eutíquis é bispo de onde? Caraca, esqueci. Enfim, eu vou lembrar. Eutíquis, eu acho que ele é bispo de Antioquia. Não, na verdade, Eutíquis não é bispo, ele é monge, né? Ele é um monge, se eu não me engano, de Constantinopla. E ele era um herege, ele defendia uma heresia que agora eu não lembro qual que era.
Enfim, a gente vai continuando aqui, a gente vai lembrar. Mas enfim, de toda forma, a grande negócio do Eutíquis é que ele era um monge e ele estava tentando colocar ali na igreja de Constantinopla algumas ideias, colocando ali um conflito teológico e tal, né? Claro, ainda permanecia naquela da natureza de Cristo, né? Enfim, a gente vai chegar lá. E no caso, eu acho que ele dizia que o Cristo era só humano. Perdão, que o Cristo era só divino. Ele vai fazer um monofisismo. Enfim. E aqui, São Pedro Crisólogo, ele vai enviar uma carta a Eutíquis, né? Que é este monge, pedindo que ele retorne à fé correta, né? E olha o que ele diz. Respondendo brevemente às suas cartas, irmão, e escreveria mais se nosso irmão e colega bispo Flaviano, o bispo de Constantinopla, tivesse me enviado algum escrito sobre esse assunto, já que tu, tendo escrito, não gostas de julgamento escolhido por ele. Como podemos julgar aqueles que não vemos por ausência, nem entendemos por silêncio? O mediador justo não ouve um lado e não reserva nada para o outro. Em todas as coisas, nós o exortamos, honrado irmão, a obedecer obedientemente aos escritos do mais abençoado Papa da cidade romana, pois o abençoado Pedro, que vive e presigue em sua própria sé, concede a verdade da fé àqueles que a buscam por uma questão de paz e fé. Não podemos ouvir questões de fé sem o consentimento do bispo da cidade romana. Que o Senhor se digne a preservar o seu amado em segurança por muito tempo, filho mais querido e honrado. Então, você quer um presidente de muita explicação? Agora, Leão Magno, né? O grande Leão Magno. Agora uma carta do Papa Leão ao Sínodo de Éfeso. Aqui eu já vou dar um toque, é o seguinte. Vendo essa heresia, resumindo, né, a história foi excluída para o... Isso. Então, vendo essa heresia que Eutíquis estava colocando na cidade de Constantinopla e, né, tentando colocar na cabeça do bispo de Constantinopla, contudo o bispo Flaviano não concordava, tá? E acho que o bispo Flaviano vai também determinar a deposição de Eutíquis. O bispo de Alexandria, que era o Dióscoro, vai gostar dessas ideias, né? Eles vão ter uma ideia ali bem, como é que eu posso dizer, bem mais monofisita, que é a ideia de que o Cristo, ele tem uma natureza divina. Ou de alguma forma, a natureza divina, ela se une à humana, mas ela se torna muito mais divina, né? E, enfim, então a gente já vai ver aqui uma controvérsia dentro da história da igreja. Eu não quero me aprofundar na controvérsia, na querela, na doutrina, porque a nossa aula é sobre o papado, né? É ver a atuação do bispo de Roma. Enfim, continuando. Leão, o bispo, ao Santo Sínodo convocado em Éfeso. Então vai ter outro sínodo agora em Éfeso, tá? Para tratar dessa questão. Contudo, ele vai ser problemático, vocês vão ver que é interessante. A fé religiosa do imperador mais clemente, sabendo que pertence em grande parte à sua glória, que nenhuma semente de erro surja na Igreja Católica. Então São Leão tá mostrando a reverência que ele tem pelo cuidado que o imperador tem com a fé ortodoxa, de se preocupar em fazer sínodos, juntar os bispos e etc. Demonstrou tal reverência pelos institutos divinos que invocou a autoridade da sé apostólica para efetuar este propósito sagrado, como se desejasse que o próprio abençoado Pedro declarasse o que foi louvado em sua confissão. Então, de novo, aquela ideia de que Pedro ainda vive e preside a igreja de Roma. E a- não é a doutrina, né? Os decretos a quais saem da autoridade romana é do próprio Pedro, o príncipe dos apóstolos. Enfim, continuando. Agora, uma carta do Papa Leão ao bispo Juliano de Cos, né? Como o imperador mais clemente por meio de sua benevolência e piedade desejava julgar mais diligentemente o estado de alguém, anteriormente considerado honrado e, portanto, chamado de concílio episcopal, enviamos nossos irmãos, o bispo Júlio, o presbítero Renato e meu filho, o diácono Hilário, em nosso lugar, ao bispo Flaviano com escritos suficientes para a natureza da causa. Então, olha só que interessante. Graças a essa querela, né, essa controvérsia que estava surgindo, né, o imperador convocou um sínodo em Éfeso, ou seja, é o segundo sínodo em Éfeso, né, o segundo concílio em Éfeso, e o Papa enviou, como sempre, os seus delegatários. Contudo, é muito interessante que o Papa, ele escreve, né, a sua doutrina, e ele escreve o seguinte, ó, e ele vai escrever esse tomo, inclusive, que é o grande tomo de Leão, ele é conhecido como tomo a Flaviano, né, porque é uma carta ao bispo Flaviano, para que ele entenda a visão do bispo de Roma em relação à doutrina cristológica, né, da natureza de Cristo e tal. Mas é muito interessante que ele manda essa carta e diz assim, ó, com escritos suficientes para a natureza da causa. Então perceba como o bispo de Roma se enxerga, que ele dá uma decisão suficiente para o caso, né? E isso não é a primeira vez que a gente está vendo isso, né? Continuando.
Através destes, o vosso amado e a Igreja Universal poderão saber o que defendemos divinamente transmitido e pregar inviolavelmente a respeito da fé antiga e singular, atacado por este atacante letrado. Contudo, não devemos omitir a parte da misericórdia. Consideramos apropriado para a moderação sacerdotal que, se o presbítero condenado se corrigir com plena satisfação, a sentença que o vincula seja relaxada, mas se ele escolher mentir no lamaçal de sua loucura, os decretos permanecem, e ele compartilha a sorte daqueles cujo erro ele segue. Datado 2 de junho e tal é a data da carta. Então, cara, perceba a autoridade que o bispo de Roma tem enviando carta a uma querela, uma controvérsia que é propriamente oriental, né? Ela tá rolando lá no Oriente. Enfim, então aqui vai ter exatamente o sucessor de Pedro, ele se considera como o próprio Pedro. Isso não acontece em outras igrejas. Não, eu nunca vi o bispo de Constantinopla dizendo que o próprio André fala por ele. Então, a gente só vê o bispo romano dizendo dessa prerrogativa. Que como. Inclusive tem uma carta que a gente vai ver no futuro, em que o. Essa é uma carta muito interessante. É lá muito mais pra frente, muito mais pra frente. Mas o Papa de Roma, ele vai enviar uma carta ao Pepino Breve, né? É o imperador que tá ali surgindo, né, da França e tal, né, daquela grande França medieval, né, católica e tal. E ele vai falar, ele faz uma carta como se ele fosse Pedro. Ele tá falando, não, quando eu recebi a chave do reino do céu pelo Senhor Jesus Cristo e tal. Tipo, ele escreve uma carta como se fosse o Pedro que escrevesse. Então, tipo, olha a visão que a igreja de Roma tinha a respeito de si mesmo. Que quem tava lá era o bispo de Roma, era Pedro, tipo, era o próprio São Pedro. Eu mandei essa, né? Então, essa é muito doida. Ele fala, quando eu recebi as chaves e tal. Tipo, como se ele fosse o próprio São Pedro mesmo. Isso é algo, cara, só existe na Igreja de Roma. Nenhum bispo das outras sés afirma que está tomando uma decisão como São Marcos, está tomando uma decisão como Santo André, está tomando uma decisão, entende? É muito doido. Enfim, continuando. Aqui, então, resumindo para vocês o Concílio de Éfeso, né? O segundo Concílio de Éfeso. Contudo, ele vai ser chamado de Latrocínio de Éfeso, né? Ou Roubo de Éfeso, porque ele vai ser um concílio falso, que vai existir pra fazer o mal, né, cara? É tão brutal esse concílio que eles vão dar uma decisão contra a igreja de Roma e vão espancar o coitado do Flaviano, que é o bispo de Constantinopla, e ele vai morrer depois disso. Ele não vai morrer na hora, mas ele vai muito ferido, vai retornar para a cidade real muito ferido e ele vai morrer anos depois, porque foi espancado no concílio. Enfim, então o Flaviano, ele mesmo vai pedir ajuda ao bispo de Roma. Então ele tem uma citação dele aqui, ó. Apelo à sua solicitude pastoral, pois foi confiado à vossa santidade o cuidado de todas as igrejas. Então, mesmo o Flaviano, em teoria, o segundo bispo da Sé Apostólica, perdão, o segundo bispo da Igreja Católica, a segunda Sé, ele recorre ao bispo de Roma, entende? Então, isso demonstra a autoridade que Roma tinha, cara. Enfim, e durante esse concílio, o Eutíquis, ele vai relatar o monofisismo dele, né? Ele propõe uma ideia de que a encarnação, a natureza humana de Cristo, ela é absorvida pela divina, resultando em uma única natureza. Então, o que ele vai dizer? Cristo até tem uma natureza humana e uma natureza divina. Contudo, a natureza divina, ela meio que engole a humana. E aí rola uma simbiose e ele tem uma só natureza. Essa uma só natureza é uma mistura da natureza humana e divina. Sacou? Essa é a opinião do Eutíquio, que não é um. Ele não é um patriarca, ele é apenas um monge. Sacou? Enfim, e Dióscoro, que estava tava presidindo o sínodo, né? E Dióscoro é o bispo de Alexandria. Ele é favorável à opinião do Eutíquio, né? Cara, é porque tem um. Essa situação ela não é tão simples. É porque tem uma carta de Cirilo. E a igreja de Alexandria, obviamente, é muito devota a São Cirilo de Alexandria. Ele sai como vencedor da casa de Nestório, como a gente já mostrou. Ele vai falar sobre essa parada de uma natureza. Então, a igreja de Alexandria vai se apegar muito a esse termo, uma natureza. E não vai aceitar as ideias de duas naturezas, né? Que vai ser proposta pelos próximos concílios e tal. Então, tanto que por isso depois vai existir a igreja copta em Alexandria, né? Uma igreja monofisita. Verdade que seja dita, hoje em dia o diálogo com essas igrejas ele avançou muito. Hoje é considerado que esses problemas são muito mais terminológicos, tá? Existe uma vontade muito grande dessas igrejas de retornar à comunhão ortodoxa, porque eles estão fora até mesmo da comunhão ortodoxa, tá? Eles não estão em comunhão nem com o bispo de Roma e nem com a igreja ortodoxa, nem com o bispo de Constantinopla, entende? Então, o caso deles é mais interessante.
Então, o Dióscoro, no concílio, ele fala: este sínodo não está sob o controle de Roma, somos guiados pelo Espírito Santo diretamente. Por que ele diz isso? Os delegatários de Roma, quando iam ler a Carta de Leão, a qual ensinava a doutrina das duas naturezas, né, o Tomo de Leão, e que era uma decisão infalível, dogmática dentro da igreja, eles foram proibidos de ler. Os delegatários de Roma foram proibidos de se expressar no concílio. E Dióscoro fala isso, que o concílio não estava sob a autoridade romana, e sim sob a autoridade do Espírito Santo. E assim os delegatários de Roma são calados, né? E vai saber o que aconteceu realmente, né? Vai que eles tiveram medo, porque o coitado do Flaviano foi espancado, né? Ele foi considerado herege, o Flaviano de Constantinopla foi considerado herege nesse sínodo e foi espancado. Enfim, e aí o Papa Leão vai reagir, né, a isso. Quando os delegatários voltarem a Roma, eles vão comentar o que foi feito e o Papa Leão vai ficar sabendo o que foi feito e ele vai reagir a isso. E aí uma carta do Papa Leão ao Imperador Teodósio, né? Desde o início, nos concílios realizados, recebemos tanta confiança do bem-aventurado Pedro, príncipe dos apóstolos, que temos autoridade para defender a verdade, pela nossa paz, para que ninguém a perturbe, por mais fortificada que seja, enquanto o mal é rapidamente removido. Aqui, cara, o São Leão Magno tá arrogando para si a autoridade maior que um concílio que supostamente era ecumênico, tá? É, é- tem alguns problemas para os ortodoxos que é o seguinte, é dizer quando um sínodo ele é ecumênico ou não. Esse é uma querela muito grande para os ortodoxos, porque, por exemplo, para nós esse sínodo não é ecumênico. Por quê? Porque o Papa diz que não é. Contudo, para os ortodoxos é problemático, porque os delegatários de Roma estavam, os patriarcas estavam, foi uma decisão dada num sínodo. Como saber se esse sínodo realmente é errado, que ele é falso, né? Então, para nós católicos romanos é simples, o Papa falou que não é. Acabou. Aí, só que para os ortodoxos é bem complicado, né? Tanto que a gente vai ver depois disso no Concílio de Florença, né? Onde os ortodoxos vão concordar com os judeus. Vocês estão falando que judeus estão me confundindo. Vão concordar com os católicos e depois eles vão retornar. Enfim, continuando. Está provado que o concílio episcopal que você ordenou em Éfeso a respeito de Flaviano prejudica a fé e fere todas as igrejas. Essas coisas não sabemos por relatos incertos, mas pelos bispos mais reverendos enviados por nós e por nosso fiel diácono Hilário, narrador dos Atos. Então, perceba que o Papa está agora denunciando aquele sínodo supostamente ecumênico. Continuando, isso decorreu da falha de que os reunidos não julgavam com consciência pura e julgamento correto, conforme o costume a respeito da fé e dos errantes. Sabemos que nem todos os que deveriam ter sido reunidos estavam presentes. Alguns foram rejeitados, outros admitidos, que pelo julgamento do referido padre deram mãos cativas e assinaturas ímpias. Sabendo que isso prejudica seu status, a menos que obedecessem, emitido uma sentença que feriu todas as igrejas através dela. Nossos representantes enviados pela Sé Apostólica, vendo isso tão ímpio e contrário à fé católica, nos relataram. Por isso, o mais tranquilo dos príncipes, por isso, ó mais tranquilo dos príncipes, rogamos-lhes que retire o perigo para a religião e a fé da consciência de sua piedade, para que a presunção humana não viole o evangelho de Cristo. Eis que eu, o mais cristão e venerável imperador, com meus companheiros sacerdotes, cumprindo o dever de amor sincero, para, com a reverência de sua clemência, desejando que você agrade a Deus acima de tudo, rezado pela igreja por você, e imploro diante da única divindade, da Trindade indivisível, ferida por tais atos, mais guardiã e outrora do seu império, e diante dos santos anjos de Cristo, que você ordene que todos permaneçam como antes de qualquer julgamento, ou seja, que seja desfeito o que foi feito naquele concílio, né, e permaneça a ordem anterior, até que um número maior de sacerdotes do mundo inteiro se reúna. Não carregueis o fardo do pecado alheio, pois tememos, como devemos dizer, que se provoque a indignação daquela cuja religião está dispersa, mantendo diante de seus olhos, contemplando reverentemente, com total foco mental, a glória do bem-aventurado Pedro. Enfim. Deixa eu ver se eu comentar alguma coisa. Exatamente. Então, é porque é complicado. Para os ortodoxos, né, é muito difícil dizer quando o concílio é ecumênico ou não, entendeu? Porque tem muitos concílios que tá todo mundo lá, todo mundo concorda, e não é ecumênico. Para nós é muito simples, né? Se o Papa o ratificou, o concílio é ecumênico. Se o Papa não o considerou, o concílio não é ecumênico, né? Então, é muito interessante que o concílio de Ságicca, ele tem, primeiro, o bispo Atanásio, que estava no concílio de Nicéia, e Ósio de Córdoba, que também presidiu o concílio de Nicéia.
Então ele era um sínodo que tinha um status muito grande, cara. Porque tinham 2 bispos nicenos lá, que estavam agora decretando que tudo deveria ser levado ao bispo de Roma e etc. Então tinha um peso muito grande. Enfim, continuando, como esse sacramento agora é impiamente contestado por alguns imprudentes, todas as igrejas e padres da nossa região suplicam sua clemência com gemidos e lágrimas, já que nossos representantes protestaram fielmente e o bispo Flaviano fez um apelo à difamação, ordena um sínodo geral na Itália para repelir ou mitigar todas as ofensas, para que nada permaneça duvidoso na fé ou dividir na caridade. Então o Papa está agora pedindo ao imperador que desconsidere o que foi feito naquele sínodo e que faça um sínodo na Itália. Ou seja, para que o Papa possa presidir o concílio e dar a sua decisão, né, livre de qualquer problema. Com a convocação dos bispos nas províncias orientais, aqueles desviados por ameaças e injúrias do caminho da verdade podem ser restaurados por remédios salutares. Aqueles com causa mais dura, se aceitarem melhores conselhos, não poderão cair na unidade da igreja, isto é, necessariamente necessário, após o recurso, como atestam os decretos do cânone niceno estabelecidos pelos sacerdotes do mundo. Enfim, então aqui agora uma citação do Diácono Hilário, né, que estava no concílio, no falso concílio, né. Aqui ele mandou essa carta à Imperatriz Pulquéria. A Imperatriz Pulquéria era uma imperatriz, ela é do poder civil, né, do poder secular, e ela estava ali ascendendo, né, como ela era esposa, né, do Augusto, né. Enfim, que sua venerável clemência saiba disso. O Papa, acima mencionado, com todo o Conselho Ocidental, rejeitou tudo que foi feito tumultuosamente contra os cânones pelo bispo Dióscoro em Éfeso. Movidos por ódio mundano, nenhuma razão permite que esses actos, cometidos através de seu poder, com danos à fé e preceitos contra aquele homem santo e inocente, o bispo Flaviano, sejam aceitas nessas regiões. Considero supérfluo recontar o que foi declarado com firme e forte autoridade para a fé, como você pode aprender com as cartas do mais abençoado Papa. Portanto, esplendida e clemente imperatriz, sua adorável piedade não deve abandonar o que começou voluntariamente, mas preservá-lo com fé zelosa e firme. Então ele está exortando a imperatriz Pulquéria a rejeitar, junto com o Papa, pela autoridade do Papa, o que foi feito naquele sínodo, pois ele é contrário à fé. E que já demonstra que foi rejeitado por uma autoridade firme, né, que é a do bispo de Roma. Enfim, uma carta agora do Leão Magno, né? Uma carta do Leão Magno ao sínodo romano ao povo de Constantinopla. Então teve um sínodo em Roma para, né, como sempre, né, quando o Papa vai ver ali a querela, ele faz um sínodo, né? E desse sínodo sai uma decisão. E ele vai mandar essa decisão a Constantinopla, né, que perdeu o seu amado patriarca, inocente e santo, né? Quem ousar tomar o sacerdócio de Flaviano enquanto ele viver e permanecer nunca estará em nossa comunhão, nem será contado entre os bispos. Por que ele está mandando essa carta? Flaviano foi considerado herético num suposto concílio ecumênico. E o coitado apanhou. Então ele estava mal, ele estava se recuperando, né? E contudo, o sínodo ia querer colocar alguém no lugar dele, porque ele foi considerado herético no concílio supostamente ecumênico, né? E o Papa está decretando uma ordem a Constantinopla, dizendo que ninguém seja colocado no lugar de Flaviano. Pois, assim como anatematizamos Nestório em sua perversidade, condenamos com igual exacração aqueles que negam a verdadeira carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, aqui eu peguei uma citação de Teodoreto de Ciro, né? E ele diz o seguinte: ele é uma carta ao bispo Leão, né? O Leão Magno. E eu gosto muito dessa carta. Ele coloca assim, ó: Se Paulo, arauto da verdade e trombeta do Espírito Santo, se voltou para o grande Pedro para trazer clareza dele àqueles em Antioquia que duvidavam da observância legal, nós, humildes e pequenos, apressamos-nos muito mais prontamente a fazê-lo sua sé apostólica, para receber um remédio para as feridas da igreja, pois é apropriado que você tenha primazia em todas as coisas. Se sua sé é adornada com muitas prerrogativas, outras cidades são agraciadas pelo tamanho, pela beleza, pelos habitantes populosos. Algumas sem estes brilham com os dons espirituais, mas a tua cidade, transbordando de todos os bens, recebeu esta abundância do seu doador. É o maior e mais renomado, presidido o mundo abundantemente em habitantes e levando o nome que transmite aos seus súditos, acima de tudo, a fé adornada, como testemunha o divino Paulo. A tua fé é proclamada no mundo inteiro. Você é louco, chega arrepiei. Então, cara, o Teodoreto de Ciro, né?
ele tá enviando uma carta ao Bispo Leão para que ele revise o seu caso, tá? O Teodoreto Guiccioli, ele foi considerado herético, né? E foi deposto do seu cargo. E ele tá agora, ele tá agora recorrendo ao Bispo de Roma, nesse caso, né? E olha a carta que ele envia ao Bispo de Roma. É muito bonito. Enfim, outra aqui, agora ainda é a mesma carta, né? É, isso, ainda é a mesma carta. Se logo após receber as sementes da pregação salvífica, ela deu frutos tão maravilhosos que palavras poderiam corresponder à piedade que agora floresce ali. Ela abriga os túmulos de nossos pais comuns e mestres da verdade, Pedro e Paulo, iluminando as almas dos fiéis. Este par abençoado e divino, surgindo no Oriente e espalhando raios por toda parte, encontrou voluntariamente o fim da vida no Ocidente, iluminando agora o mundo dali. Eles fizeram da tua sé a mais nobre. Este é o auge de teus bens. O Deus deles agora o glorifica ainda mais, colocando ali a vossa santidade, irradiando fé ortodoxa. Então, o São Teodoreto reconhecendo que a fé de Roma é imaculada, por conta do seu grande privilégio de ter sido fundada pelos gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Né? Outra aqui. É outra carta essa? É outra carta. Agora é a Epístola 113. Perdão. Nós nos apressamos à sua sé apostólica a fim de receber a cura para as feridas da igreja. Para cada razão é apropriado a você assegurar o primeiro lugar na medida em que sua sé é adornada com muitos privilégios. Eu fui condenado sem julgamento, mas aguardo a sentença de sua sé apostólica. Eu peço e imploro a vossa santidade que socorra-me no meu apelo ao seu tribunal justo e íntegro. Leve-me depressa a ti, e eu lhe provarei que o meu ensino segue as pegadas dos apóstolos. Cara, então perceba, um bispo, ele foi julgado como herético, ele foi expulso do seu cargo. A quem ele recorre? Ao Supremo Bispo da Igreja Católica, o Papa Romano. Então, se o papado não existe, se o bispo de Roma é só mais um bispo, o primeiro entre os iguais, por que essa jurisdição? Porque um bispo recorre a ele considerando a sua autoridade maior do que a dos outros, para julgar se o seu caso é justo ou não. Continuando. Há 26 anos sou bispo, passei por incontáveis trabalhos, lutei arduamente pela verdade, libertei dezenas de milhares de hereges e trouxe ao Salvador, e agora me despojaram do meu sacerdócio e estão me exilando da cidade. Não respeitam minha velhice, nem meus cabelos grisalhos. Na verdade, portanto, imploro a sua santidade que convença. Tá, essa carta aqui, ela não é mais ao Papa Leão, tá? Ela é uma carta ao Renato, que é um presbítero, né? E ele tá pedindo que ele vá até o Papa Leão e convença ele a analisar a sua sentença. Então, ele mandou uma carta ao Papa Leão e pediu também que outros mandassem em seu favor. Então, cara, perceba a confiança que ele tinha no tribunal romano, um tribunal justo, íntegro, quem dirá até infalível, não é mesmo? Então, continuando. Portanto, imploro a sua santidade que convença o Santíssimo e Sagrado Arcebispo Leão, o Papa, a me mandar apressar-me ao seu concílio, pois essa Santa Sé tem precedência sobre todas as outras igrejas do mundo, por muitas razões, e acima de tudo por esta, estar livre de toda mancha de heresia, e nenhum bispo de falsas opiniões jamais se sentou em seu trono, mas manteve imaculada a graça dos apóstolos. Confiante na vossa justiça, aceitareis as vossas decisões, quaisquer que sejam, estas e semelhantes doutrinas continuam a ensinar. Essas também encontrei nos escritos do Santíssimo Sacratíssimo Senhor Arcebispo Leão, e louvo o Senhor de tudo por concordar com as suas doutrinas apostólicas. Então, perceba que ele lê as doutrinas de Leão, e as doutrinas de Leão não são simples doutrinas, são apostólicas. Esse título apostólica significa o mesmo que doutrinário, canônico, tem força na igreja. Agora o testemunho de Valentiniano, né? Uma carta do imperador Valentiniano ao imperador Teodósio, né? Eram Augustos, né? Eram ambos imperadores, só que naquela época o Império Romano era dividido, né? O Ocidente, o Oriente, enfim. Ao chegar a Roma para apaziguar a divindade no dia seguinte, segui para a Basílica do Apóstolo Pedro. Ali, depois da venerável noite do dia do apóstolo, fui instado pelo bispo romano e outros reunidos com ele de várias províncias a escrever a vossa clemência sobre a fé, que como preservadora de todas as almas fiéis é dita perturbada.
Devemos defender a fé transmitida pelos nossos antepassados com toda a devoção adequada e preservar a dignidade da nossa veneração pelo bem-aventurado apóstolo Pedro, imaculado nos nossos tempos, para que o mais bem-aventurado bispo da cidade romana, a quem a antiguidade conferiu a primazia do sacerdócio sobre todos, tenha o lugar e o poder de julgar a respeito da fé e dos sacerdotes, Pai mais sagrado e venerável imperador. Então, de novo aqui, o poder civil, né? O poder secular reconhecendo a autoridade sagrada do bispo da Sé Romana. Continuando, por essa graça, o bispo constantinopolitano apelou por meio de difamações devido à contenda que surgiu sobre a fé. Assim, não me recusei a conceder nossa salvação comum ao pedido deste suplicante, apresentando minha petição à sua clemência, para que o referido sacerdote, com outros sacerdotes reunidos no mundo inteiro na Itália, todo preconceito removido, possa examinar toda a causa desde o início com discernimento cuidadoso e proferir uma sentença que afere a razão da verdadeira divindade exigem. Em nossos tempos, a audácia de multidões tumultuadas não deve prevalecer contra a religião, enquanto a fé até agora permaneceu inalterada. Para a compreensão mais plena da sua divindade, também enviamos as atas pelas quais sua piedade pode conhecer todos os desejos e clamores. Enfim, agora a imperatriz Gala Placídia, né? Ela é ela é do Ocidente, né? Ela tá ligada ali à corte real do Ocidente, né? E ela envia uma carta ao imperador Teodósio, né, o imperador oriental. E olha o que ela fala. Ao entrar na cidade antiga, tivemos o cuidado de prestar veneração ao abençoado apóstolo Pedro. No altar do seu mártir, o reverendíssimo bispo Leão, o Papa, permanecendo brevemente após a oração, chorou diante de nós pela fé católica, invocando o chefe dos apóstolos. Nos aproximamos como testemunhas, cercados por uma multidão de bispos reunidos em inúmeras cidades italianas, a primazia ou a dignidade de sua sé. Misturando palavras com lágrimas, ele despertou nossos gemidos para nos juntarmos à sua comunhão de choro, pois uma perda não pequena surge desses atos. A fé firmemente guardada por tanto tempo por nosso sagrado pai Constantino, o primeiro cristão a brilhar na glória imperial, foi recentemente perturbada pelo capricho de um homem que, no sino da cidade de Éfeso, teria buscado ódio e conflito em vez de justiça. Essa carta ela é muito bonita, primeiro que demonstra, né, a reverência a qual o poder civil tem pela primazia, né, reconhecendo a primazia da Sé Apostólica, mas que mostra como o Papa Leão, ele é um santo Papa, santíssimo Papa. Vendo as querelas que acontecem no Oriente, ele chora, cara. É interessante que o Cristo, né, ele diz que o maior dos apóstolos, que ele faz um paralelo, né, ele fala que o maior, né, dos gentios é o que é o maior entre eles, né, e tal. Mas nos apóstolos é diferente. O maior dos apóstolos é aquele que mais serve, né? E veja como o Papa chora, ele se compadece do sofrimento da igreja como um todo. Ele não tá preocupado com a igreja romana, ele tá preocupado com toda a igreja. Pois ele é o sucessor de Pedro, o qual tem esse cuidado. E ele chora porque esse é o seu ofício, né? Enfim. Ah, aqui. Apoiado pela perseverança e pelo medo dos soldados, ele atacou Flaviano, bispo de Constantinopla, porque ele enviou uma difamação à Sé Apostólica e a todos os bispos dessas regiões, por meio daquele enviado ao concílio pelo reverendíssimo bispo de Roma, que estão acostumadas a comparecer de acordo com os decretos do concílio niceno, filho mais sagrado e venerável imperador. Assim, que a vossa clemência, resistindo a tais tumultos, ordene que a verdade da religião da fé católica seja preservada e imaculada, para que, de acordo com a forma e o decreto da Sé Apostólica, que nós, que nós, que nós também venerar como preeminente, o sacerdócio de Flaviano permanece ileso em todas as coisas, e é encaminhado ao concílio e o julgamento da Sé Apostólica, onde aquele que era digno de receber as chaves celestiais estabeleceu pela primeira vez a primazia do episcopado. Então, o poder secular, de novo, reconhecendo o direito e a autoridade da Igreja Católica Romana pela sua autoridade petrina, né? Por conta da autoridade do mais sagrado apóstolo Pedro. Agora uma carta à Pulquéria, né? A Gália Placida ainda, agora a Imperatriz Pulquéria, né? A sempre Augusta filha. É muito interessante, eu gosto muito como se chama, né? O sempre Augusto. Enfim, o fato que desejamos com frequência e com ardor visitar Roma provém do nosso abraço à religião, para manifestar nossa presença junto aos santuários dos santos,
os quais firmemente estabelecidos nos céus, por causa que sua virtude não desprezam as coisas terrenas. Por isso consideramos sacrilégio negligenciar a ordem das solenidades. Tendo nos apresentado ao bem-aventurado apóstolo Pedro, o Santíssimo Papa Leão, rodeado por uma multidão de sacerdotes, foi o primeiro a dirigir-se a nós em razão da dignidade de sua sé. Dominada pela dor de seus gemidos, mal podia expressar em suas palavras o desejo que trazia no coração. Todavia, prevaleceu a firme sabedoria do bispo, que conteve por um instante suas lágrimas para declarar a causa da fé violada. Como seu manifesto defensor em sua fala, ficamos sabendo que, em nossos tempos, a fé católica foi perturbada. Fé esta em nossos te- em no- Fé esta que nossos antepassados, a começar por o Divino Pai Constantino, conservaram até o presente. Segundo a vontade de um só homem, algo perverso teria sido suscitado contra o bispo de Constantinopla. Fomos informados de que no concílio de Éfeso, onde ninguém guardou a ordem ou a medida dos sacerdotes, tudo feito sem consideração pela divindade, de modo que a presunção e a injustiça teriam prevalecido na condenação de alguns, algo que em nossos dias não parece, perdão, algo, algo que em nossos dias nos parece terrível. A fé deve, com justiça, prevalecer, Santíssima e Venerabilíssima Filha Augusta. Portanto, que vossa clemência, como sempre tem feito conosco, também agora se digne a agir em favor da fé católica, para que tudo quanto foi estabelecido naquele concílio tumultuado e funesto seja completamente anulado, e mantendo-se tudo íntegro, a questão seja remetido ao juízo da sé apostólica, onde o bem-aventurado apóstolo Pedro, príncipe dos apóstolos que recebeu a chave do reino celeste, deteve a primazia do episcopado. Devemos reconhecer como primazia em todas as coisas aquela vida imortal que encheu o mundo com o domínio de sua virtude e confiou ao nosso império o governo e a preservação do mundo. Aqui agora Valentiniano III é uma carta a Marciano, perdão, a Valentiniano III e Marciano ao bispo Leão, né? Valentiniano e Marciano, gloriosos vencedores e caraca, eu tô analfabeto. Gloriosos vencedores e triunfadores, sempre augustos, para Leão, reverendo arcebispo da gloriosa cidade de Roma. Chegamos a este império, supremo pela providência de Deus e pela eleição do mais excelente Senado e de todo o exército. Assim, para a religião reverenciada e católica da fé cristã, em cujas virtudes, ajudas, confiamos que o nosso poder é governado. Consideramos justo abordar primeiro Vossa Santidade, que detém a primazia no episcopado pela fé divina, com letras sagradas. Convidamos e imploramos a Vossa Santidade que reze a divindade eterna pela força e estabilidade do nosso império, para que possamos ter tal intenção e desejo que, com todo o erro ímpio removido através de um sínodo realizado sob sua autoridade, a maior paz pode prevalecer entre todos os bispos da fé católica, permanecendo puros e imaculados de qualquer crime. Promulgado em Constantinopla no sétimo consulado. Então, aqui um geralzão, né? Teve um sínodo supostamente ecumênico, mas um sínodo falso em Éfeso, né? E como resolver esse problema? Cara, todos sabiam que tinham que recorrer ao bispo de Roma. Ele tinha o poder de decretar como injusto um concílio. Então, de novo, aquela ideia, né? O bispo de Roma está acima do concílio ecumênico, ou os concílios supostamente ecumênicos, né? Então, perceba, o bispo de Roma, sua autoridade precede o concílio. Está bem claro aqui, né? É... Deixa eu ver se eu não tô errando aqui. Aqui é uma carta a Anatólio. Tá. Então aqui agora uma carta a Anatólio, né? Leão, o bispo para Anatólio, colega e bispo de Constantinopla. Para evitar a mancha do erro com que a impiedade nestoriana ou a loucura ectiquiana abalaram alguns, nossos filhos Basílio e Jonas, presbíteros, demonstraram louvável cuidado com sua reputação, regozijando-se com a paz da verdadeira fé católica em meio a falsas doutrinas conflitantes. O Anatólio, ele sucedeu o Flaviano, tá? O Flaviano morreu e aí ele sucedeu o Flaviano. Empreendendo o trabalho de uma longa jornada, eles revelaram a convicção de seu coração diante da sé apostólica, condenando ambas as heresias mencionadas acima e aceitando a respeito da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, somente o que aprendemos e ensinamos através da orientação do Espírito Santo. Por meio destes, amados irmãos, retornando aos seus com o nosso testemunho, enviamos os nossos escritos à vossa caridade,
Estando confiante, aquele adornado com a comunhão da sé apostólica pode também alegrar-se com o apoio de seu favor em todas as coisas. Agora uma carta ao bispo Ravênio, né, de Arles, um bispo ocidental. O principal mistério da nossa religião é que não há diversidade em todo o mundo na observância da celebração pascual, uma vez que a instituição divina e a atração paterna desejaram que isto se enquadrasse na nossa solicitude. Admoestamos solenemente sua irmandade a reconhecer a Páscoa do Senhor a ser celebrada no 10º dia. Né? Então aqui a gente vê o bispo de Roma colocando o seu poder, né, para a celebração da Páscoa ser igual e algumas celebrações serem iguais. Aqui não prova muita coisa, porque que o bispo de Roma tem poder sobre o Ocidente, os ortodoxos concordam, quem não vai concordar são os protestantes, né? Então, tranquilo. Tô assim tentando entender com sono. Calma, tá acabando, eu acho. Tá acabando de começar. Ó, enfim. Então, vai ter um concílio em Calcedônia. O imperador. Eu vou. Deixa eu ver se eu consigo terminar pelo menos o concílio de Calcedônia. Tá, acho que dá pra terminar o concílio de Calcedônia, pelo menos. Então, ó, o imperador, ele vai promulgar um concílio em Calcedônia, né? A vontade é que fosse um concílio em Roma, para que fosse perseguido pelo Papa e tal, e tivesse ali a, a mão dele sobre o concílio, né? Então, mas não vai dar, né? E aí o imperador vai promulgar um concílio em Calcedônia, né? E esse concílio vai ocorrer em 451 para resolver esse problema da cristologia, né? Condenar quem tem que ser condenado, reavivar quem tem que ser reavivido, condenar o antigo concílio e tal, enfim. Então, aqui vai começar o concílio, né? E vai ter os delegatários que foram enviados para Roma. Eu não vou abordar muito o que foi decretado no concílio, porque o que importa aqui é a autoridade do bispo de Roma, né? Mas ele que vai determinar o dogma, né, de Cristo ser 100% homem, 100% Deus, a união hipostática, né? É Leão que vai fazer essa carta dogmática, né, que vai ter que ser aceita pelo concílio. Enfim, Pessácios, o reverendíssimo bispo e legado da Sé Apostólica, levantou-se no meio de seus reverendíssimos colegas e disse: Recebemos instruções das mãos do bem-agíssimo apóstolo e bispo da cidade romana, que é a cabeça de todas as igrejas. Lucêncio, o reverendíssimo bispo que ocupava o lugar da Sé Apostólica, disse que ele apresente a razão de seu julgamento, pois ele, o Dióscoro, né, o que presidiu o concílio falso, se propôs a sentenciar alguém sobre quem não tinha jurisdição e ousou realizar um sínodo sem a autoridade da Sé Apostólica. Então perceba que o sínodo nunca será ecumênico sem a determinação, sem o assentimento da Igreja Romana. Algo que nunca aconteceu, nem pode acontecer. Aqui, continuando. Aqui o Papa Leão ele envia uma epístola ao sínodo, né, que estava se reunindo em Calcedônia. Sabendo que todo o sucesso das crianças repercute aos pais, nós, portanto, pedimos a ti honrar a nossa decisão por consentimento. Não, perdão. É uma epístola de Calcedônia ao Papa, né, e não o contrário. Sabendo que todo o sucesso das crianças repercute aos pais, nós, portanto, pedimos a ti honrar a nossa decisão por seu consentimento, e como nós concordamos com a cabeça em coisas nobres, por isso pode o chefe também cumprir o que é apropriado para as crianças. Então, eles estão tratando ali o bispo de Roma, né, como se fosse um pai, né, e eles, o sínodo, as crianças, né. Porque o Santíssimo e Bem-aventurado Leão, arcebispo da grande e antiga Roma, através de nós, e através deste presente sacrossanto sínodo, junto com os 3 vezes bem-aventurado e glorioso Pedro, o apóstolo que é a rocha e fundação da Igreja Católica e a fundação da fé ortodoxa, né? Isso foi dito pelo concílio. Os juízes mais magníficos e gloriosos disseram: acrescente então a definição de acordo com o julgamento de nosso Santíssimo Pai Leão, que há duas naturezas em Cristo, unidas imutavelmente, inseparavelmente, inconfundivelmente, né? Então, essa é a doutrina a qual vai ser determinada no Concílio de Calcedônia, né. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é uma pessoa, e essa uma pessoa tem 2 naturezas, que são imutável, inseparáveis e inconfundíveis, né. Ele tem 2 naturezas que estão dentro deles, e elas não são fundidas ou simbióticas, né, se permanecem separadas. E ele é 100% um e 100% o outro, ele é 100% humano e 100% divino. Isso é a união hipostática, né, que vai ser declarada no Concílio de Calcedônia. Uma doutrina que é feita arbitrariamente pelo Papa Leão, tá, e que tem força dogmática, ele vai mandar essa carta com força dogmática. Era obrigatório os bispos crerem nisso. E tanto isso é verdade
que quando a carta dele é lida no concílio, os bispos, ao lerem aquilo, vão exclamar: "Pedro falou pela boca de leão". Então perceba, como eles enxergavam aquela carta do bispo e essa exposição de fé. Não era o Papa Leão que dizia, era o próprio Pedro que determinava como a igreja deve crer. Então, né, o simples, né. E portanto, tudo o que ontem foi feito em prejuízo dos cânones durante a nossa tá, aqui agora é outro caso. Se liga, durante o sínodo em Calcedônia, os bispos vão levar os bispos e o clero de Constantinopla, eles vão elevar a igreja de Constantinopla, eles vão criar um cânone, que é o cânone 28 do Concílio de Calcedônia, e vão dizer que este decreto eleva o bispo de Constantinopla ao status de igual ao bispo de Roma, porque Constantinopla é a nova Roma. E os delegatários de Roma, ao verem que isso foi colocado no concílio, eles vão reagir a isso. E vamos ver aqui como é que eles vão reagir. E portanto, tudo que ontem foi feito em prejuízo dos cânones durante a nossa ausência, suplicamos a vossa alteza que mande rescindir, mas se não, que a nossa oposição seja registrada nas atas, e rogamos que nos seja claramente declarado, para que saibamos o que devemos relatar àquele bispo mais apostólico, que é o governante de toda a igreja, é o bispo de Roma, né, cara? A fim de que ele possa agir em relação à indignidade feita à sua sé e ao desprezo dos cânones, né? Então, é o famoso cânone 28, né. Então, o Conselho de Calcedônia vai colocar o cânone 28, que vai dizer que o bispo de Constantinopla deve ser igual ao bispo de Roma. E os delegatários de Roma vão reagir, dizendo que deve ser registrado que eles claramente não concordam com aquilo, não estão a favor daquilo, que isso demonstra indignidade à sé de Pedro, né. Enfim, e Passácio, o reverendíssimo bispo representante leu Cânone 6 cara, isso aqui é muito interessante, né. Contrapondo este cânone 28, ele vai dizer que está errado e vai argumentar por que que tá errado. E ele vai citar o sexto cânone do Concílio de Nicéia. E olha o que que ele diz, ou seja, ele está dizendo que aquele cânone vai contrapor o Concílio de Nicéia, que já é um cânone presente na igreja. E olha o que que ele diz. Cânon 6 dos 318 padres, né. E olha como ele começa o cânone: "A Igreja Romana sempre teve a primazia, que o Egito, portanto, mantenha-se de tal modo que o bispo de Alexandria tenha autoridade sobre todos, pois também este é o costume em relação ao bispo de Roma. Assim também em Antioquia e nas outras províncias, que as igrejas das maiores cidades tenham a primazia". Então ele está lendo o sexto cânone do Concílio de Nicéia. E testemunhando que este cânone dá ao bispo de Roma jurisdição sobre todas as igrejas. Na verdade, o sínodo ele não dá esse poder, ele reconhece que esse poder já existe, né, que ele até fala que o antigo costume seja mantido, que o bispo de Alexandria tenha jurisdição sobre o Egito, Líbia e Pentápolis, assim como o bispo de Roma já o tem. Então, perceba, a autoridade dele é análoga ao bispo de Roma, porque a autoridade do bispo de Roma já é percebida pela igreja. E o sexto cânone do Concílio de Nicéia testemunha isso. E agora, frente a este cânone novo, que eleva o patriarcado de Constantinopla, os delegatários estão reagindo, né, e estão reagindo dessa forma. Informamos ainda que decidimos outras coisas também para boa gestão e estabilidade nos assuntos da igreja, estando convencidos de que sua santidade irá aceitá-las e ratificá-las. Isso aqui é o que o concílio mandou ao bispo de Roma, tá, o Leão, pedindo que ele ratifique e aceite o que foi feito, né. Ou seja, mostrando de novo que o bispo de Roma tem precedência ao concílio. O concílio não simplesmente decide as coisas, isso tem que passar pelo crivo da igreja de Roma. E eles mesmos estão reconhecendo isso, tá? Pedindo que o bispo de Roma aceite e ratifique, né? Ratificamos também o cânone dos 150 santos padres que se reuniram em Constantinopla, no tempo do grande Teodósio de santa memória, o qual determina que, depois de vossa santidade e apostólica sé, a sé de Constantinopla tenha precedência, ocupando o segundo lugar, pois estamos persuadidos de que, com vossa habitual solicitude para com os outros, vossa santidade muitas vezes estendeu também à igreja de Constantinopla aquele prestígio apostólico que vos pertence, em virtude de vossa grande generosidade em partilhar todos os vossos bens espirituais com os vossos parentes na fé. Então, é aquela coisa, né? O terceiro cânone do Concílio de Constantinopla, ele diz que o bispo de Constantinopla deve ser o segundo, depois do bispo de Roma. Agora, este concílio vai ser, agora o Concílio de Calcedônia vai elevar este cânone, dizendo que agora ele deve ser igual. Não, não segundo, mas igual.
Ah, aqui. Nós, porém, tendo em devida consideração nosso devotíssimo e amantes de Cristo imperadores, que nisso se alegram, e o ilustre Senado, e por assim dizer, toda a cidade imperial, julgamos oportuno aproveitar a reunião deste sínodo ecumênico para a ratificação da vossa honra, e confirmar confiadamente essa decisão como se tivesse sido iniciada por vós, com o vosso habitual zelo pastoral, sabendo que todo o êxito dos filhos redunda da glória para o Pai. Então, cara, o sínodo tá colocando claramente que o bispo de Roma deve, antes de tudo, aceitar esse decreto, né? Ou seja, se o bispo de Roma não aceitar, acabou ex solver para esse decreto. Ele não tem um poder por si só. O poder dele é dependente do bispo de Roma. E isso é o próprio concílio que está pedindo que Leão ratifique esse decreto. Ou melhor, esses cânones, né? Assim suplicamos que honreis nossa decisão com vosso assentimento, ou seja, que você concorde. E que assim como nós submetemos ao chefe de nosso acordo com coisas honrosas, também o chefe conceda aos filhos o que é conveniente. Cara, essa linguagem, ela é muito clara que eles estão se dirigindo ao bispo de Roma como chefe do sínodo da igreja, né? E da fé. Pois assim serão devidamente honrados nossos piedosos imperadores, que ratificaram como lei o juízo de vossa santidade. E a sede de Constantinopla receberá sua recompensa por sempre ter demonstrado tal lealdade em assuntos da religião para convosco, e por ter se reunido a vós com tanto zelo em plena concordância. E para que saibais que nada fizemos por favor ou por ódio, mas sendo guiados pela vontade divina, demos a conhecer a vossa santidade todo o alcance de nossos procedimentos, a fim de que fortalecer nossa posição e ratificar e confirmar o que fizemos. Você muitas vezes estendeu o seu brilho apostólico até a igreja de Constantinopla, né? É o que estava na carta. E eu achei muito legal isso, porque demonstra que a necessidade e a clara reverência ao que o bispo de Roma sempre fez ao bispo de Constantinopla, mesmo quando ele condenou o seu patriarca e diversas outras coisas. Ou seja, cara, é a confiança no bispo de Roma. Enfim, e aí, olha que interessante. O cânone o Anatólio, ele é o bispo de Constantinopla, né? E ele vai estar conversando com o bispo de Roma, né? Durante essa querela, né? E aqui nessa carta, eu não vou ler ela toda para poder encerrar logo. E ele diz o seguinte: como todos os vossos procedimentos devem chegar à vossa autoridade apostólica. Então ele está reconhecendo o quê? Que mesmo que o sínodo ecumênico tenha se reunido, essas decisões devem chegar à autoridade apostólica, que é o bispo de Roma, né? Então, de novo, aquela ideia de sempre. Deixa eu ver se aqui tem algo interessante. O bispo mais religioso acima mencionado, rico em piedade, sabedoria e simplicidade de fé, referido diácono para enviar a sua grande Roma. O Santo e Universal Sínodo, por meio de escrutínio diligente, identificou a fonte da tempestade contra a paz comum. Dióscoro, o antigo bispo de Alexandria, caiu do sacerdócio, conforme detalhado nos registros claros do Concílio Ecumênico. Era imperativo remover esse malfeitor que enchia o mundo de tempestade e turbulência. Confiamos a vossa autoridade apostólica apoiará essas medidas bem estabelecidas, dada a sua aversão inerente à corrupção. E ele coloca, já que o piedoso imperador convocou o sínodo para esse fim, que todas as mentes se unam na verdadeira fé da vossa autoridade apostólica. Enfim, e aqui ele vai dizer de novo, é muito interessante, ele vai concordar de novo com aquele sínodo em Constantinopla que dava a autoridade ao bispo de Constantinopla, né, como segundo lugar. Aqui ele comenta, ó, a Santíssima Sé da Cidade Real Constantinopla recebeu uma honra através do consenso deste sínodo, o de Constantinopla, o segundo sínodo ecumênico. Segundo o cânone dos 150 santos padres sobre o grande Teodósio de piedosa memória, presidido por Nectário de Constantinopla, Timóteo de Alexandria, Melésio de Antioquia, Elágio de Cesareia na Capadócia, Cirilo de Jerusalém e outros. Nós nos comprometemos com isso, confiante que vossa beatitude considerará a honra da sede de Constantinopla como sua, já que vosso trono apostólico há muito demonstra o cuidado e concórdia para com ela, generosamente fornecendo ajuda em suas necessidades. Visto que vossa beatitude certamente se alegra por esta assembleia ter conquistado maior honra, confiamos prontamente o cânone dos 150 padres, decretando que o bispo de Constantinopla detenha a honra em primeiro lugar, depois do Santíssimo Bispo da Sé Romana, pois Constantinopla é a nova Roma, e que ordene metropolitas do Ponto, Ásia, Tárcia, com bispos sob sua autoridade, ordenado por seus metropolitas,
reservando assim ao trono de Constantinopla as ordenações de muitos bispos que realizou durante 60 ou 70 anos. Então ele está citando o segundo concílio ecumênico, né? Ah, cadê? Bonifácio, embora muitas vezes por nós desconhecer a intenção que vossa autoridade apostólica em relação à Santíssima Igreja de Constantinopla rejeitou este cânone sob o privilégio de Constantinopla, causando tumulto e confusão, menosprezando esta sé e ferindo a mim e a Santíssima Igreja de Constantinopla. Então, Constantinopla está demonstrando o quê? Ela sabe que aquele terceiro cânone não foi aceito pelo bispo de Roma, e isto o fere, né? Ou melhor, perdão, que ele demonstrou, ele está dizendo que durante o Concílio de Calcedônia, os bispos delegatários de Roma não reconheceram e isso o fere, né? Porque tinha ali uma decisão vinculada de Roma. Enfim, o sínodo remeteu este decreto sobre o privilégio de Constantinopla à vossa autoridade apostólica para aprovação e confirmação. Então, cara, Anatólio, o que em teoria é o segundo bispo, que iria gozar de status de ser igual a Roma, está dizendo claramente que isso deve passar pelo bispo de Roma. Isso deve ser isso deve passar pela aprovação dele, senão não tem força. O sínodo remeteu este decreto sobre o privilégio de Constantinopla à vossa autoridade apostólica, para aprovação e confirmação, e imploramos-lhe, Santíssimo, que o promulgue, pois a sede de Constantinopla mantém o teu trono apostólico como seu pai, unindo-se a ti em harmonia preeminente, para que todos possam ver sobre seus cuidados, que você há muito apoia sinceramente seu bem-estar e continua a fazê-lo. Então, cara, Anatólio está pedindo, implorando que o bispo de Roma sancione este decreto. Mas se não existe papado, por que que o bispo de Roma tem que dar sanção a este decreto? Se um concílio que é maior, que em teoria é maior que o Papa, já o promulgou. Simples, cara, porque isso não existe. O poder papal é maior que o concílio. Enfim, vou pular isso aqui para encerrar. E aí a gente pode ler aqui como o Papa Leão reagiu, né, frente a isso. Que horas são? Eu acho que eu vou encerrar e aí a gente termina isso aqui na semana que vem. De boa pra vocês? Eu também tô muito cansado. Mas enfim, vocês conseguiram ver aqui, né? Tudo e tal. Eu vou fazer um Pai Nosso e a gente encerra como sempre. Ah, rapidão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationes, sed libera nos a malo. Amen.